Olá, seja muito bem-vindo ao site aqui da RM Assessoria Contábil, Assessoria Empresarial. Eu sou Roberto Conceição e vou falar um pouquinho rapidamente sobre a nossa estrutura antes de entrarmos no nosso primeiro tema dessa série de vídeos que vamos gravar sobre alguns assuntos da área empresarial da sua empresa. Roberto Conceição, sou advogado e contador da RM Assessoria Contábil, né? Estamos localizados aqui em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, São Paulo, com uma equipe aí de quase 20 pessoas trabalhando aqui na nossa assessoria. Nós temos aí um corpo de profissionais muito especializados que poderá efetivamente te ajudar, te auxiliar no dia a dia aí das suas atividades empresariais, no que diz a respeito a departamento pessoal, contabilidade, abertura de empresa, pagamento de tributos, né? Então, nossa equipe aí vai estar disponível para te ajudar, te orientar naquilo que você efetivamente precisar. Fique conosco, acompanhe sempre o nosso site, a RM nas redes sociais, e você vai ficar por dentro aí de bastante coisa muito legal, para alavancar aí a sua empresa e realmente organizar essa questão de contabilidade geral, tributária, departamento pessoal, recursos humanos, departamento jurídico, enfim, vai ser muito bacana ter você conosco aqui sempre. Eu separei um tema para nós iniciarmos essa série de vídeos, relação de trabalho e relação de emprego. Relação de trabalho e a relação de emprego é a mesma coisa? Relação de trabalho e relação de emprego, posso entender que realmente está ligado, é a mesma situação? Já te adianto que não. Por quê? A relação de trabalho, ela tem vários tipos de trabalhadores. Quando eu falo de uma relação de trabalho, eu estou falando daquela pessoa que despende o seu esforço físico para proveito próprio ou para aquisição de riquezas. Aquela ideia de você ganhar o seu sustento com o próprio suor. Quando eu falo de relação de trabalho, eu englobo vários tipos de trabalhadores. Eu falo do estagiário, eu falo do aprendiz, eu falo do temporário, eu falo do trabalhador avulso, eu falo do trabalhador eventual, eu falo do trabalhador autônomo, cooperado, servidor. Então, eu tenho vários tipos de trabalhadores, onde esses trabalhadores desempenham as suas atividades, o seu esforço físico para o seu próprio sustento ou aquisição de riqueza. Então, eu posso dizer que a relação de trabalho, ela é um gênero. Por exemplo, você recebe na sua empresa um eletricista. Poxa, aquele eletricista, ele será um eventual. Por quê? Ele vai, arruma lá a parte elétrica e ele vai embora. Ele volta só daqui a 1 mês, 2 meses, quando você precisar dele novamente. Ele é um trabalhador? É um trabalhador. Mas esse trabalhador, ele não será regido pela CLT. O que nos interessa para a sua empresa é qual tipo de trabalhador que você tem que se preocupar com hora extra, férias, 13º, adicional noturno, salário de acordo com o piso salarial da convenção ou do acordo coletivo. Então, o que importa para a gente é um tipo de trabalhador. Um tipo de trabalhador. Esse trabalhador, ele será regido pela CLT, o decreto 5452 de 43, e esse trabalhador, o qual nós iremos verificar as suas condições, ele também é regido pelo artigo 7º da Constituição Federal. Então, o artigo 7º, a nossa lei maior, Constituição Federal, traz para a gente um rol de direitos básicos que você deve adimplir, ou seja, pagar para esse trabalhador, que será regido, então, pela CLT, decreto 5452 de 43, mais o artigo 7º da Constituição Federal. Então, esses dois diplomas legais é que vai reger um tipo de trabalhador. Porque quando eu falo de estagiário, o estagiário tem a lei própria. Quando eu falo do autônomo, o autônomo tem a sua regra própria. Quando eu falo do cooperado, o cooperado tem sua regra própria. Quando eu falo do temporário da Lei 6.019 de 74, é uma regra também muito específica. E agora, quando eu falo de um tipo de trabalhador, eu tenho que usar a CLT e eu tenho que utilizar a Constituição Federal.
Então, eu posso dizer que eu tenho relação de trabalho como gênero, onde eu tenho o doméstico, o rural, o cooperado, o autônomo, o eventual, o avulso, o temporário, o terceirizado, o servidor, o aprendiz. Todos esses são trabalhadores. Dentro desse rol que eu acabei de falar para vocês, eu incluo mais um trabalhador. Qual trabalhador? O trabalhador empregado. O trabalhador empregado é este que merece a proteção da Constituição Federal, da CLT. Porque esse trabalhador empregado é aquele que desenvolve uma atividade de maneira subordinada. O direito do trabalho, essa relação de proteção ao trabalhador, foi conquistado durante muitos anos. Desde a antiguidade, quando nós tínhamos lá os escravos, depois ganhavam a sua liberdade, passavam a trabalhar no campo, na servidão. Depois nós tivemos esse pessoal trabalhando nas corporações de ofícios, com trabalho artesanal. Depois veio a Revolução Industrial, veio aí a OIT. Então, gradativamente, foi crescendo esta proteção desses trabalhadores. Que trabalhador? Trabalhador que trabalhava de forma subordinada a alguém. Quem? Ao seu empregador. Então, é esse tipo de trabalhador que interessa. Nesse primeiro momento, você tem que ficar atento com a sua empresa. É esse tipo de trabalhador, trabalhador empregado. Esse trabalhador empregado, como eu já disse para os senhores, regidos pela CLT e mais o artigo 7º da Constituição Federal. Então, vamos ver aí no nosso próximo vídeo quais os requisitos para que ele possa ser considerado um trabalhador na modalidade empregado. Os outros nós não vamos nos aprofundar, porque a ideia desse projeto é realmente passar o conhecimento sobre os trabalhadores empregados. Vamos ver quem são esses trabalhadores empregados? Eu quero te convidar a clicar no próximo vídeo, tá? E se você já quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa empresa, está aqui o site rmassessoriacontábil.com.br. Você quiser regularizar os seus empregados, regularizar a sua empresa, basta acessar o nosso site, entrar em contato com o nosso gerente comercial, o William, que ele vai te atender com muito amor e muito carinho. Acesse o site aí, te encontro no próximo vídeo para a gente conhecer quem é o trabalhador empregado. Forte abraço!